Kristen Stewart já é reconhecida pelo seu trabalho como atriz, porém, desde 2014, ela vem se aventurando na direção como um espaço de experimentação estética. Mais recentemente, ela lançou seu primeiro longa-metragem, A Cronologia da Água, baseado no livro de mesmo nome, no qual Lydia Yuknavitch narra suas experiências de vida em meio a abusos, vícios, compulsões e perdas. Em Cronologia da Água, Stewart constrói uma narrativa que dialoga diretamente com a estrutura do livro, optando por capítulos, flashes, elipses, narrações, câmera estável e uma montagem fragmentada. Mais do que traduzir a história, essas escolhas procuram incorporar o caos da vida da protagonista à própria materialidade do filme, transformando forma e conteúdo em dimensões indissociáveis. Neste sentido, a sensibilidade da direção se evidencia sobretudo nas escolhas imagéticas e sonoras que operam menos como ilustrações e mais como experiência. O uso da imagem e do som como dispositivos de aproximação é um dos pontos mais consistentes nesse filme. Ao nos inserir nas vivências, lembranças e traumas da Lydia, a direção recusa um olhar distanciado. A fuga da irmã, o abuso do pai, a negligência da mãe não são organizados em uma lógica casual simplificada, mas são apresentados como forças contínuas que atravessam a sua existência, reverberando especialmente nos relacionamentos e no uso de entorpecentes. Nesse contexto, que a natação e a escrita surgem como uma solução redentora para a sua própria sobrevivência. O filme não vai julgar a personagem, tampouco enquadra as escolhas e atitudes dela em categorias morais. A câmera não apenas narra, ela insiste nos detalhes, nos gestos, nos fragmentos, privilegiando instantes que despertam sensações, como a memória evocada por uma música ou a experiência quase física de estar na água. Há então uma recusa de organizar a experiência em termos narrativos convencionais, dando destaque ao sensorial como o eixo central. Na minha opinião, essa dimensão sensorial surge do fato de o filme operar como um corpo, uma materialidade instável em diálogo com a subjetividade da protagonista. Há lampejos de luz atravessando a imagem, como se o filme estivesse em combustão, frames que se repetem, sugerindo uma perda de controle, e o trauma emerge não como um evento claramente delineado, mas como uma lembrança difusa, borrada, e dor se transforma em linguagem visual. A câmera, constantemente próxima, insiste nos detalhes, nos corpos e nos fragmentos da ação. Essa escolha reforça a dimensão íntima da narrativa, pois em muitos momentos existe uma forte sensação de tatilidade, como se a imagem pudesse ser tocada. Paralelamente, a sonoridade se destaca como um hiperrealismo que intensifica os ruídos, as respirações, gerando uma sobrecarga sensorial que aproxima o espectador. O som aqui não acompanha somente a imagem, ele a atravessa, dando uma nova camada ao que ouvimos. E este não é um filme fácil, não apenas pelo tema do abuso intrafamiliar, mas pela recusa em aderir padrões narrativos do cinema hegemônico de Hollywood. Nesse contexto, é interessante observar como diretoras contemporâneas como Lynne Ramsay, Mary Burstyn, Mona Fastwood também têm investido em formas fílmicas que tensionam a linearidade, explorando o uso de planos fechados, a fragmentação da narrativa e o som como elementos estruturantes da montagem. E isso, mais do que uma coincidência, trata-se de um movimento que desloca o centro do cinema de ação para o cinema da experiência. E é dessa forma que no filme de Kristen Stewart,
Esse deslocamento se concretiza na construção de um mosaico de lembranças que não busca organizar plenamente a vida da protagonista, mas dá forma à sua instabilidade, no qual a escrita surge como um gesto possível de reorganização e elaboração interna. Ele incomoda, instiga e atiça nossos sentidos. A cronologia da água evidencia o potencial inventivo e de um cinema que se afasta das convenções, que reafirma seu espaço sensorial e experiencial, no qual o corpo feminino deixa de ser apenas um objeto de representação para se tornar linguagem. É nesse sentido que se pode pensar, com mais rigor, o potencial inventivo do cinema feito por mulheres, não como uma essência, mas como uma prática que insiste em tensionar e reinventar as formas de narrar, perceber e sentir um filme.